Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar de um tema que é bem complexo, é bem complicado devido a uma situação nacional que nós temos. Não vou falar de política, tá bom? Então, se você fosse falar, vai falar de política, eu vou pular. Não estou falando disso. Hoje eu quero falar um pouco sobre um espírito de orfandade, algo que infelizmente é muito latente e muito presente sobre a nossa nação. Mas eu oro para que o Espírito de Deus invada onde você está neste momento. E se porventura você tiver alguma coisa que te impeça de ter um relacionamento com Deus, eu oro para que isso caia da sua vida em nome de Jesus e que você, a partir de hoje, comece a entender Deus como um Pai. Sabe, Jesus Cristo, ele não veio nos revelar um Deus. Deus, os judeus já conheciam, Deus, as gerações passadas já conheciam, mas Jesus, ele veio apresentar um Pai. E quando ele veio falar sobre paternidade, esse negócio de pai era tão distante, mas tão longínquo para os judeus, tão longínquo para aquelas gerações, que era inadmissível o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador de todas as coisas, ser um pai. Então Jesus começou a ser perseguido porque veio revelar um pai. Sabe, queridos, e nós temos dificuldade, dependendo do contexto familiar seu, há muita dificuldade de entender e se relacionar com Deus como um pai. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, ser um agente ativador do seu espírito, para que você entenda que Deus é o seu pai. Para isso, nós não vamos prolongar muito, porque esse tema, como eu disse, é muito complexo. Eu poderia explanar aqui muitos e muitos versículos, mas eu vou apenas falar 2 versículos. E se o Espírito Santo não te tocar, não te transformar nesse quesito, querido, não adiantaria eu ficar aqui falando 10, 15, 20 versículos. Porque quem vai produzir isso dentro de você é o Espírito Santo de Deus. O primeiro versículo que eu quero falar está lá em Isaías 49, versículo 15, que diz assim: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esqueceria de ti. Sabe, queridos, eu já comentei com vocês diversas vezes aqui. Eu tenho uma neném de 2 anos, né? 2 anos e 2 meses agora. E ela desmamou muito cedo. Então, ela desmamou ali, acho que com 7, 8 meses, eu acho que no máximo. E eu fico pensando sobre ela, né? Sobre a nossa pequena Angel. O que a Bíblia está falando aqui? Meu, como é que pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama? Sabe, queridos, talvez você tenha filho, você é uma mulher, você já teve filho, tem filho. Existe algo na mulher que quando o filho começa a sentir fome, o peito dela começa a produzir o leite e começa a vazar, então começa a molhar aqui. Então eu lembro que eu e minha esposa a gente comprava muito absorvente de seio, né, para não ficar molhando o sutiã, molhando a blusa. Sabe, queridos, quando o filho começa a ter fome, algo é produzido dentro da mãe que faz com que, mesmo que se porventura ela esquecesse, Deus criou a mulher para que lembrasse que o seu filho está com fome, você precisa amamentá-lo. Então essa mulher, ela pegava e falava assim: nossa, tá chegando a hora do mamar. E ela ia lá e dava de mamar. E o que o Senhor está falando aqui é que porventura, mesmo que a sua mãe se esqueça, mesmo que a mãe esqueça do seu filho de peito ainda que mama, todavia, eu não me esquecerei de ti. E aí ele continua falando assim: porque o nome de vocês está gravado na palma da minha mão.
Sabe, queridos, quando a gente tem alguma coisa muito, mas muito, mas muito importante, que a gente precisa sair, que a gente precisa fazer alguma coisa, o que a gente faz? A gente fala, vou escrever aqui porque isso daqui eu não posso esquecer. Então o Senhor, querido, mesmo que uma mãe esqueça, o Senhor tem o nosso nome gravado na palma da mão dele, que se porventura, lógico que ele nunca vai esquecer, mas se porventura ele esquecesse, quando ele fosse estender a mão, ele veria ali o teu nome, lembraria de ti, lembraria de mim. Então deixa eu te falar, querido, ele não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu de você. Eu quero ler outro versículo aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Sabe, queridos, olha o que Deus está falando para Jeremias. Antes mesmo de te formar no ventre. Querido, a ciência diz que a mulher produz o filho dentro dela. E é uma verdade, ela produz. Mas é o Senhor que nos forma lá dentro. Então deixa eu te falar, querido, você não é um acidente. Você não é fruto de um erro. Você não é fruto de um aborto mal sucedido. Você não é fruto de um acaso. Não, querido, se você está me ouvindo, o Senhor permitiu e te formou no ventre da sua mãe para essa geração. Se Deus não quisesse que você nascesse, você não teria nascido. Se Deus não quisesse você nessa geração, ele teria te formado em outra, ou numa próxima, ou numa anterior. Mas não, querido, o Senhor te formou para esta geração. O que você precisa descobrir é o que o seu pai te colocou como um objetivo, como um propósito para essa geração. Querido, eu não acredito que Deus te formou, que Deus te gerou lá no ventre da sua mãe, para você simplesmente viver uma vida aqui aleatória. Eu não acredito que Deus tenha te formado no ventre da sua mãe para você viver uma vida de trabalhar, escola, casa, trabalhar, escola, casa. Não, querido, pelo amor de Deus, você nasceu para um propósito de Deus. Você nasceu para essa geração. Você, sabe, para pensar. O povo de Israel clamando lá no Egito, falando: Senhor, nós não aguentamos mais. A carga é muito violenta, nós não aguentamos mais, nós estamos trabalhando. Senhor, por favor, nos liberta. E lá do outro lado, o Senhor preparando um Moisés para que libertasse o povo de Israel cativo no Egito. Querido, você já parou para pensar que você pode ser a resposta de Deus para essa geração? Você já parou para pensar que você pode ser uma resposta do clamor dos perdidos? Que você pode ser a resposta do clamor dos filhos de Deus que estão clamando, falando: Deus, liberta-nos, Deus, responda-nos, Deus, faça alguma coisa. E o Senhor está olhando para você e falando assim: eu te formei. Eu fiz para você, eu fiz você para mim. Você é a minha resposta para essa geração. Querido, então em nome de Jesus Cristo, Deus não te deixou órfão. Ele não se esqueceu de você. Querido, em nome de Jesus, seja liberto do espírito da orfandade nesse dia. Sinta-se abraçado pelo Pai. Sinta-se envolvido pelo Pai. Você não é uma obra do acaso. Você não é alguém aleatório. Você não é fruto de um descaso. Você é a resposta de um propósito de Deus. Você é a resposta de um clamor de uma geração que está clamando por um envolvimento de Deus. Querido, em nome de Jesus Cristo, se levante. Se levante em nome de Jesus Cristo, querido, e cumpra em você todo o propósito de Deus para a glória do nome de Jesus Cristo. Querido, estou orando por você. Estou orando muito por você. Que você ache este lugar em Deus e que você entenda em Deus os propósitos dele. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.